Modelos mentais. Uma ferramenta preditiva para estratégias do bem viver. Eu sou Edson Barros e esse trabalho eu estou gravando em janeiro de 2026. Ele é baseado numa palestra que eu fiz para os meus alunos em dezembro de 2025. E a nossa conversa está sendo iniciada a partir de um livro, O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Quem foi Stephen Hawking? Stephen Hawking foi um físico teórico e cosmólogo britânico que revolucionou nossa compreensão do universo e a forma como o público geral compreende o cosmos. Ele nasceu exatamente 300 anos após a morte de Galileu Galilei, em 8 de janeiro de 1942. Hawking faleceu no aniversário de Albert Einstein, em 14 de março de 2018. Curiosamente, essa data é conhecida como o dia do número π, pois a notação inglesa 3/14 lembra o número 3,14. Hawking e Einstein viveu 76 anos. Galileu viveu 77 anos. Seriam esses elementos todos uma grande coincidência cósmica? Stephen Hawking popularizou o conceito de cone de eventos no livro Universo numa Casca de Nós. O conceito é simples. O que hoje somos é resultado de um passado de probabilidades realizadas. Olha esse pontinho vermelho. Ele representa hoje, mais precisamente agora. O cone azul representa todas as coisas que aconteceram para o hoje existir. Todas as probabilidades que foram realizadas. O cone verde representa todas as possibilidades de futuro que podem existir a partir desse pontinho vermelho. O passado conspirou para o hoje existir. Vou usar muito essa frase nessa apresentação. Imagine o Big Bang. O Big Bang, ele, numa fração de tempo, mais aproximadamente 10 elevado a menos 32 segundos após a expansão, após a explosão, ocorreu uma grande inflação, uma grande expansão de massa no universo. Um microsegundo depois da explosão do Big Bang, formaram-se os prótons, os nêutrons e elétrons, as primeiras partículas, os tijolinhos das matérias, de toda a matéria do universo. Quando completamos aproximadamente 3 minutos após a explosão, os primeiros núcleos se formaram, provavelmente hélio, hidrogênio e lítio, os elementos cuja a massa atômica é a menor na tabela periódica. 380 mil anos depois, quando os primeiros átomos conseguiram se formar, começou a ocorrer os primeiros flashes de luz nesse universo. E aí, 200 milhões de anos depois, o gás e a poeira que existiam no universo por conta da gravidade formavam as primeiras estrelas, as estrelas mais básicas, as estrelas primitivas. E mais 200 milhões de anos, ou seja, 400 milhões de anos após o Big Bang, as galáxias se formaram nos poços de matéria escura. E, por alguma razão, essa energia escura, quando o universo atingiu a idade de 10 bilhões de anos, começou a acelerar a expansão do universo como um todo. Acredita-se que o Big Bang ocorreu há aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Como esses cálculos foram feitos, eu deixo para os físicos teóricos, eu realmente desconheço. Mas nós estamos em algum lugar no resultado do Big Bang depois de 13,8 bilhões de anos. Essa é a história do universo como acredita-se que seja hoje. E mesmo com todo esse conhecimento, ainda estamos tentando saber mais a verdade. E a NASA lançou um telescópio num ponto especial ao redor da órbita distante da Terra, conhecido como ponto de Lagrange, um telescópio que se chama James Webb. Esse é um
dos telescópios mais avançados feitos pela humanidade. Ele coleta informações de uma maneira muito especial do cosmos e muitas das informações que estão sendo obtidas estão criando novas bases de conhecimento para validar ou contestar o que se hoje acredita ser o desenvolvimento do universo. Mas vamos focar um pouquinho mais a nossa vizinhança. Acredita-se que a Terra começou a existir por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. E ela é resultado da grande massa de gás e poeira que sobrou da formação do Sol, mais ou menos na posição da órbita dela. A gravidade foi atuando, formaram-se pequenos corpos celestes conhecidos como planetesimais, eles foram se colidindo e, de certa forma, esses corpos, à medida que iam se aglutinando, formaram o nosso planeta Terra primitivo. Nessa época, o planeta Terra passava por intensa atividade vulcânica e várias colisões com os corpos celestes aconteciam. Uma delas foi com um corpo com uma massa um pouco mais elevada que deu a origem da nossa Lua. Então, o passado conspirou para hoje existir. A Lua não é apenas um adereço no céu, um objeto para os românticos e os poetas. A Lua desempenha um papel crucial na construção da Terra como a conhecemos. Sua importância geológica e física pode ser resumida em 4 pontos principais. O primeiro, a rotação da Terra hoje, ela tem um eixo de 23 graus e 30 minutos. Esse eixo, essa estabilidade, existe porque a Lua funciona como uma espécie de um contrapeso e não deixa a Terra ficar girando de uma forma caótica. Outra coisa importante, a Lua tem impacto nas marés e, por consequência, nas erosões próximas aos mares e aos oceanos. No início da história, a Lua ficava muito mais próxima da Terra, sim, ela está se afastando da Terra. E nessa época, acredita-se que as marés eram alguma coisa em torno de 100 vezes mais altas e mais violentas das marés que existem hoje. Outro ponto importante é que a Lua funciona como uma espécie de uma frenagem à rotação da Terra. Originalmente, acredita-se que o dia na Terra tinha duração de 6 horas. Se hoje o ciclo do dia dura 24 horas, é porque a Lua cria uma fricção que vem freando a rotação da Terra ao longo dos bilhões de anos em que elas estão trabalhando juntas uma com a outra. E a última parte é a seguinte: a nossa Terra ela tem um grande motor interno de magma, ela funciona de uma forma bem ativa, mas a gravidade da Lua próxima à Terra faz com que as placas tectônicas da Terra vão se acomodando. Então, os continentes que nós temos hoje, de alguma forma, foram impactados pela atração gravitacional da Lua também. O passado conspira para o hoje existir. O que podemos falar sobre as células? Uma única célula é composta por organelas complexas. E dentro da célula há uma codificação genética incrível. A célula é uma estrutura altamente organizada. Dentro da célula existem organelas que são como pequenos órgãos com funções diversas. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, elas transformam os nutrientes e oxigênio em energia para a célula funcionar. Os ribossomos fabricam as proteínas, fundamentais para a estrutura e a função química dos corpos. O retículo endoplasmático constitui uma rede de canais que transportam substâncias dentro das células, entre outras funções. O complexo de Golgi é um centro de distribuição de substâncias e proteínas que atende necessidades tanto dentro quanto fora das células. Os lisossomos são enzimas
que fazem a digestão celular, que limpa e recicla matérias inúteis ou partes velhas das células. Os peroxissomos quebram as substâncias tóxicas e as gorduras. E os centríolos ajudam na divisão celular e na formação de cílios e flagelos. Tudo isso você tem um controle através do núcleo, que além de coordenar todas essas atividades, também guarda o material genético da célula. O passado conspira para o hoje existir. E de uma geração de célula para a próxima, a informação se perpetua de forma natural e muito eficiente. O passado conspira para o hoje existir. Essa figura que a gente vê é conhecida como a árvore da vida. Ela mostra a conexão que existe entre praticamente todos os seres vivos que já existiram e existem no planeta Terra. A pessoa que deu origem a essa ideia foi um cara chamado Charles Darwin. Ele era um naturalista britânico e ele propôs a teoria da evolução por seleção natural em seu livro conhecido como A Origem das Espécies. A matéria-prima do seu trabalho foi o que ele coletou durante uma viagem ao redor do mundo num navio chamado HMS Beagle. Darwin observou a diversidade da vida em locais como as Ilhas Galápagos, concluindo que as espécies não são imutáveis, mas descendem de ancestrais comuns que foram se transformando ao longo do tempo através da sobrevivência dos indivíduos mais aptos ao ambiente. Poucas pessoas sabem que Darwin conversou também com amigos geólogos da universidade onde ele dedicou o seu trabalho. Um deles foi Charles Lyell e outro foi Adam Sedgwick. Um dos geólogos ajudou Darwin a refutar a cronologia da Bíblia, e isso era importante porque as mutações, as mudanças, segundo o que Darwin tinha observado, demorariam muito mais tempo do que a agenda que a Bíblia prega. Outro geólogo ajudou Darwin a perceber as anotações dos fósseis e comparar nos animais fossilizados que foram resgatados as características semelhantes com os animais que hoje existem. Então, a árvore da vida, segundo esse conceito, ela descende de um ancestral comum. Todos nós, todos os seres vivos que já existiram na face da Terra, são resultado da evolução desse ancestral comum ao longo de milhões de anos. Agora, o que aconteceu de interessante? Também acredita-se que na existência do planeta Terra ocorreram 5 grandes extinções em massa. A primeira grande extinção em massa aconteceu por volta de 444 milhões de anos atrás. A vida era quase toda marinha, porém houve uma era de glaciação, uma era do gelo, que fez o nível do mar baixar drasticamente, destruindo habitats costeiros. E isso matou 85% das espécies. A próxima extinção em massa ocorreu por volta de 370 milhões de anos atrás. Ela foi provocada por mudanças climáticas que geraram a falta de oxigênio nos oceanos. O surgimento das primeiras florestas terrestres pode ter alterado o equilíbrio dos nutrientes nos mares. Cerca de 75% das espécies deixou de existir. Peixes antigos, primitivos, alguns tipos de recife e corais foram severamente afetados. Mas esse evento deu origem ao próximo conjunto de seres vivos que popularam a Terra. Esses conseguiram se reproduzir até 252 milhões de anos atrás, quando o terceiro evento de extinção em massa, o mais grave, conhecido como a Grande Morte, aconteceu. Numa região que acredita-se ser próximo da atual Sibéria, houveram erupções vulcânicas massivas tão violentas que lançaram CO2 em excesso na atmosfera, causando um grande aquecimento global. 96% das espécies marinhas foram extintas e 70% das espécies terrestres também desapareceram. Quase toda a vida foi eliminada na Terra.
Mas aqueles que sobreviveram conseguiram repovoar a terra e aí surgiu uma nova população que conseguiu viver até 201 milhões de anos sem maiores dificuldades. Esses animais eram de porte razoável e viviam na Pangeia, mas a Pangeia, por sua vez, foi quebrada por erupções vulcânicas e isso novamente causou a extinção de 80% das espécies que desapareceram completamente. Contudo, o episódio do rompimento do continente da Pangeia deu origem às bases para o surgimento da próxima classe dominante, que foram os dinossauros. E esses conseguiram povoar a Terra e viver tranquilamente até 66 milhões de anos atrás. E nesse momento, o que aconteceu foi que um grande asteroide caiu na península de Yucatán, no México. O impacto causou ondas gigantes, conhecidas como tsunami, incêndios que devastaram o planeta todo, uma nuvem de cinzas correspondente ao inverno nuclear. 75% das espécies, incluindo os principais dinossauros, foram extintos. Mas se esse evento não tivesse acontecido, não haveria a existência dos seres que deram origem aos humanos. Então, a extinção mais famosa foi a que caiu de meteoro que extinguiu os dinossauros. Mas o irônico, pessoal, é que muitos especialistas acham que hoje nós, seres humanos, estamos causando a sexta extinção, que nós, da maneira que estamos usando o planeta Terra, nós vamos acabar proporcionando a nossa própria extinção em um futuro não tão distante. Então o passado conspirou para hoje existir. Vários eventos foram acontecendo e a combinação deles gerou o aparecimento dos hominídeos. E mesmo a espécie humana que nós conhecemos hoje, ela não veio do nada. Ela teve toda uma evolução até chegar no Homo sapiens. E o Homo sapiens, que aparentemente surgiu na África, ele foi se espalhando pelo planeta Terra de várias maneiras. Então, acredita-se que certas rotas migratórias foram sendo desenvolvidas em função dos fósseis encontrados. Novamente, o passado conspirou para o hoje existir. Por volta de 50 mil anos atrás, surgiu a cultura dos aborígenes na Austrália. A cultura aborígene é profundamente centrada no tempo do sonho. Uma visão de mundo espiritual onde o passado, o presente e o futuro se fundem através das ações de seres ancestrais que moldam a paisagem. Essa conexão sagrada com a Terra é expressa por meio de uma das tradições artísticas mais antigas do mundo, utilizando pinturas de pontos, entalhes e sons místicos do digerido para preservar leis, linhagens e conhecimentos geográficos. Mais do que apenas folclore, sua cultura é um sistema complexo de preservação ambiental e social que sobreviveu há dezenas de milhares de anos, baseado no respeito à natureza e à transmissão oral de histórias que conectam cada indivíduo ao seu território ancestral. Por volta de 7.000 a.C. a 5.700, existia uma cultura chamada Jirarro. A cultura Jirarro, localizada na planície central da China, é um dos assentamentos neolíticos mais fascinantes da história por seus precoces e sofisticadas contribuições à civilização. Esse povo foi pioneiro no cultivo do arroz e na domesticação de animais, mas seu legado destaca-se mundialmente pela descoberta de flautas de ossos Jirarro, os instrumentos musicais de múltiplas notas mais antigos e tocáveis já encontrados, além de evidências da produção de uma das primeiras bebidas alcoólicas fermentadas, à base de arroz, mel e frutas. A cultura também é famosa pelos símbolos de Jirarro gravados em cascos de tartaruga, que alguns estudiosos consideram uma forma de proto-escrita
sugerindo que as raízes da complexa identidade cultural técnica chinesa são muito mais profundas do que se imaginava. Na Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C. a 500 a.C., temos uma cultura muito importante. A cultura mesopotâmica floresceu entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, e é celebrada como o berço da civilização, por ter sido a pioneira na criação de cidades-estado, da escrita cuneiforme e do primeiro código de lei escrito, o Código de Hammurabi. Marcada por uma religiosidade politeísta que inspirou a construção de monumentos como os zigurates, essa sociedade hídrica desenvolveu avanços extraordinários na astronomia, na matemática, estabelecendo a divisão do tempo em 12 meses e 7 dias, além do sistema sexagesimal que ainda usamos para medir ângulos e horas. Esse mosaico cultural composto por sumérios, acádios, babilônicos e assírios deixou um legado literário eterno, como a epopeia de Gilgamesh, e consolidou a inovação técnica como a roda e o arado, que transformaram permanentemente o curso da humanidade. Chegamos no Vale do Indo, por volta de 3300 a.C. até 1900. A cultura do Vale do Indo, também conhecida como civilização harapense, destacou-se por um nível surpreendente de planejamento urbano e engenharia, com cidades como Mohenjo-Daro e Harappa, apresentando ruas em grelha, sistemas avançados de esgoto e casas com banheiros privados, algo inigualável na antiguidade. Diferente de outras civilizações contemporâneas, não há evidências claras de grandes monumentos a reis ou de classe guerreira dominante, sugerindo uma estrutura social possivelmente mais igualitária e focada no comércio marítimo e na padronização de pesos e medidas. Seu legado inclui uma escrita pictográfica ainda não decifrada, uma metalurgia refinada e profunda conexão com a pureza da água, como demonstrado pelo Grande Banho, indicando que sua cultura era regida por uma sofisticada organização civil e práticas rituais complexas. O Antigo Egito, o período é de 3150 a.C. até aproximadamente 30 a.C. A cultura egípcia foi marcada pela dependência vital do rio Nilo e por uma profunda obsessão com a imortalidade, resultando em uma civilização onde a religião politeísta e o poder teocrático do faraó regiam cada aspecto da vida. Sua arte era estritamente funcional e simbólica, seguindo a lei da frontalidade, para garantir a eficácia espiritual das representações, enquanto a arquitetura monumental das pirâmides e templos buscava vencer a passagem do tempo. Além dos avanços na medicina através da mumificação e na escrita através de hieróglifos, os egípcios desenvolveram uma sociedade altamente hierarquizada que valorizava a ordem cósmica, deixando um legado de conhecimento em astronomia e matemática que ainda hoje desperta fascínio e mistério. Os maias. Estamos falando de 2600 a.C. a 900 a.C. A cultura maia, que floresceu na Mesoamérica, especialmente na península de Yucatán, na América Central, destacou-se por ser uma das civilizações mais intelectualmente avançadas da antiguidade, dominando sistemas complexos de escrita hieróglifa e matemática que incluía o conceito do zero, organizados em cidades-estados independentes como Tikal e Chichén Itzá. Os maias eram exímios astrônomos, capazes de prever eclipses e criar calendários solares de precisão impressionante. Tudo isso integrado a uma religiosidade politeísta que viu o tempo como algo cíclico e sagrado. Sua arquitetura monumental é marcada por pirâmides escalonadas alinhadas a eventos celestes e campos para jogos de pelota ritualística, enquanto sua economia baseava-se no cultivo do milho, visto como material da própria criação humana, e uma vasta rede de comércio de itens como jade, obsidiana e cacau. Finalmente chegamos à Grécia Antiga, 2000 a.C. a 479 a.C.
A cultura da Grécia Antiga é considerada o alicerce da civilização ocidental, distinguindo-se pelo nascimento da democracia em Atenas e pela busca incessante pelo equilíbrio entre a razão e a estética. Os gregos revolucionaram o pensamento humano ao substituir explicações míticas pela investigação lógica, originando a filosofia como a figura como Sócrates, Platão, Aristóteles e, ao mesmo tempo, que estabeleciam padrões de beleza e harmonia na arquitetura e na escultura que influenciam as artes até hoje. Através de uma mitologia rica que humanizava os deuses, o teatro que explorava a tragédia e a comédia e da celebração do potencial físico nos Jogos Olímpicos, os gregos criaram um legado intelectual e cultural que colocou o ser humano no centro do universo, sintetizando o ideal de mente sã e corpo sã. Essas 7 culturas são muito significativas. Mas será que existiram outras civilizações? Gente, entre 15.000 e 6.000 anos atrás, o nível dos mares subiu aproximadamente 120 metros. Isso por conta do degelo de uma era glacial. Várias culturas fazem referência a um dilúvio. Inundações chegaram a cobrir áreas equivalentes a 150.000 km² nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. No Golfo Pérsico, onde hoje existe o mar, acreditava-se que era um vale fértil. No Sudoeste Asiático, ilhas como Java e Sumatra, que formam um arquipélago, provavelmente eram um topo de montanhas. Acredita-se que a Grã-Bretanha era o ninho da Europa e quando o Mar do Norte subiu, ele simplesmente afogou planícies inteiras. Há evidências no Mar Negro que incluem habitações humanas com a profundidade de 100 metros abaixo do nível do mar. Diversas civilizações antigas possuem mitos sobre inundações catastróficas enviadas por divindades para punir ou purificar a humanidade. Na Mesopotâmia, no épico de Gilgamesh, o deus Enlil envia um dilúvio, mas um herói chamado Ziusutra é avisado pelo deus Enki. Na cultura hebraica, tanto na Torá, quanto na Bíblia, quanto no Alcorão, no livro do Gênesis existe a história de Noé. Na mitologia grega, Deucalião e Pirra sobrevivem à decisão de Zeus de destruir a humanidade na Idade do Bronze. Na cultura indiana, Deus Vishnu, sob a forma de um peixe chamado Matsyaya, avisa o rei Manu sobre a inundação e orienta a construir um barco. Também na cultura maia, os deuses provocam um dilúvio para destruir os homens de madeira que não eram capazes de adorá-los. Se existiram outras culturas nessas lacunas, provavelmente elas foram apagadas com esses dilúvios que podem ter sido causados pela Era do Gelo, mas o fato é que essas 7 culturas de alguma forma impactaram o mundo que nós vivemos hoje. O passado conspira para o hoje existir. Hoje, no planeta que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, existem aproximadamente 200 países, 200 bandeirinhas que representam 200 povos, 200 culturas, 200 histórias, 200 políticas que, de uma forma ou de outra, impactam o mundo em diversos segmentos, na parte comercial, na parte filosófica, na parte estratégica, na parte logística. O passado conspira para o hoje existir. Qualquer indivíduo precisa de pelo menos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 nonavós.
em 3 ou 4 séculos, mais de 2.000 pessoas tiveram que existir para um único indivíduo existir. Você já reparou como o relacionamento entre as pessoas é impactado pelas ligações familiares? Pais se preocupando com filhos, filhos se preocupando com os pais, com os avós, tios que às vezes precisam de atenção? Pois bem, a ficção científica brincou com essa questão. Aldous Huxley, no seu livro Admirável Mundo Novo, que teve várias versões filmadas, ele imagina uma sociedade distópica futurista, onde a humanidade é mantida em uma estabilidade artificial através de condicionamento biológico, divisão de castas e desde o nascimento o uso de uma droga de felicidade chamada soma. Nesse cenário, o consumo desenfreado e a ausência de dor de conceitos como família, amor e a liberdade individual foram abolidos a favor do prazer superficial e da eficiência social para garantir o estado global. Num estilo mais ou menos parecido, o filme Logan's Run, que depois até virou série, e baseado no romance de William F. Nolan e George Clayton Johnson, descreve uma sociedade utópica e hedonista do futuro que vive sob domos isolados, onde todos os prazeres são garantidos, mas com uma condição fatal: ninguém pode ver mais que 30 anos. Para controlar o crescimento populacional, os cidadãos devem passar por um ritual do carrossel, acreditando em uma falsa promessa de renovação espiritual, enquanto aqueles que tentam escapar desse destino são caçados pelos Sandmans. O fato é que cada pessoa é resultado de uma longa cadeia de vidas anteriores. Cada geração, o número de ancestrais dobra: 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tetravós. Em 10 gerações são mais de 1.000, na geração seguinte já passa de 2.000. Esse crescimento segue uma lógica simples de potência de 2 elevado a n. Um modelo matemático claro e fácil de visualizar. Mas cada geração passou por muitas dificuldades, por conflitos, guerras, pestes, desastres, fome, privações. Eu poderia usar para ilustrar tudo o que eu falei: cidades destruídas por bombardeios, hospitais de campanha, campos de refugiados. Eu peguei essas palavras, joguei num aplicativo de inteligência artificial e pedi que gerasse uma imagem. Então, eu espero que vocês olhem essa imagem e imaginem que seus ancestrais, de alguma forma, fizeram seus sacrifícios para você estar aqui hoje. Seus antepassados passaram por necessidades. Seus antepassados tiveram alguma motivação para sobreviver, para proporcionar um mundo melhor para você. E é interessante que esse assunto foi estudado pelo psicólogo Abraham Maslow. A pirâmide de Maslow é conhecida como hierarquia de necessidades e é uma teoria da psicologia que trata a motivação humana. Maslow definiu 5 categorias de necessidades. A mais básica é a fisiológica. Todo mundo precisa comer, respirar, beber água, dormir. No nível imediatamente acima da necessidade fisiológica, quando ela é satisfeita, o ser humano pensa na segurança, ele tem que se vestir, ele precisa do emprego para se sustentar, ele precisa de recursos, ele precisa de saúde, ele precisa ter prosperidade. Quando esse nível de necessidade é atingida, aí ele parte para a questão do amor, do relacionamento. Ele se preocupa com amizade, com família, com intimidades. E aí, quando essa necessidade também foi satisfeita, ele vai para um nível de autoestima, confiança. Ele conquista o respeito dos outros, ele respeita os outros. Até que quando esse 4º nível foi completado, e ele chega numa fase de realização pessoal. Se preocupa com moralidade, criatividade, espontaneidade,
solução de problemas, ausência de preconceito, ele aceita os fatos. Para todos os efeitos, é como se fossem etapas do videogame da vida. Todas as pessoas passam e vivenciam os diferentes níveis da pirâmide de Maslow. E a sociedade define que quem atinge o topo obteve o devido sucesso. Só que, na verdade, mesmo quando o indivíduo chega no topo, ele ainda busca mais. Então, pelo cone de eventos, o que temos? Temos do passado e o futuro, né? No passado, podemos alterar o passado? Não. Mas podemos planejar o futuro? Sim. Temos lições do passado? Sim. Podemos usar essas lições para nos preparar para o futuro? Sim. Sabemos tudo o que aconteceu no passado? Não. Existem algumas lacunas, mas em função do que aprendemos no passado, podemos prever alguma coisa no futuro? Às vezes sim. Até aqui o que aprendemos então? A realidade é complexa e resultado de probabilidades. Probabilidades que foram realizadas. O indivíduo em sua realidade tem escolhas para o futuro. O sucesso ou fracasso só depende de entender como navegar por essa realidade. E como a gente pode entender a realidade? Bom, aí eu vou pedir ajuda para um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy. Ele é autor da Teoria Geral de Sistemas. Esse livro apresenta a teoria dele em português. Fala de fundamentos, desenvolvimento e algumas aplicações. A Teoria Geral de Sistemas é uma abordagem que analisa qualquer entidade não como peça isolada, mas como um conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si, criando um todo unificado, que é maior do que a simples soma das partes. Quando se entende a regra, fica fácil entender a realidade. Dessa forma, vamos sintetizar algumas coisas que a Teoria Geral de Sistemas costuma dizer. Todo sistema possui um objetivo, um propósito. Todo sistema existe para atender a alguma necessidade. Todo sistema ocupa um nicho, um lugar em um ambiente. Todo sistema tem a sua atuação em um contexto. Todo sistema tem um ciclo de vida, origem, vida útil e término. Ou seja, tudo que tem início vai ter um fim. Todo sistema possui subsistemas, ou seja, partes importantes que fazem ele como sistema funcionar. E aí vai de encontro com o nicho, né? Todo sistema é um subsistema de um sistema maior. E todo sistema disputa recursos com sistemas que concorrem com ele naquele sistema maior. Então, vamos dar um exemplo prático para perceber como a coisa funciona. Por exemplo, um carro é um sistema. Qual que é a função do sistema? Qual que é o propósito do sistema carro? É a locomoção. Levar o ocupante de um ponto A a um ponto B. Fazer com que ele transite. Qual que é o nicho que o sistema carro ocupa? A indústria automotiva. Ele faz parte de um complexo sistema que tem vias de transporte, estradas, postos de gasolina, comércio de carros novos e carros antigos, carros velhos, colecionadores. Então, o carro está inserido nessa realidade. E o carro tem um ciclo de vida? Sim. O carro sai da concessionária e ele já começa a ir depreciando. Contabilmente, um carro vale por 5 anos. Na prática, uma pessoa que cuidar de um carro ele pode durar 20 anos ou até mais. Mas o carro pode deixar de existir por conta de um acidente, de algum problema. De qualquer forma, basta surgir um modelo novo que torna o modelo atual obsoleto, que ele já está condenado a ser substituído. E o carro, como sistema, tem subsistemas, tem peças? Claro que sim. O motor é um sistema de locomoção. Você, para fazer o motor funcionar, você tem um motor de arranque. O motor de arranque, para funcionar, você tem que ter uma bateria, você tem rodas, você tem um para-brisa que tem um sistema de limpeza, você tem um kit multimídia para o motorista e tantas outras partes e detalhes internos do sistema
carro que, quanto mais bem equipado, melhor é o produto. E ele disputa recursos com concorrentes? Claro que sim. Outras marcas, outros modelos, outros tipos. Você tem um carro que é flex, que roda com gasolina e álcool. Você tem um carro que roda com gás. Você tem um carro híbrido. Tem um carro elétrico. Então, o carro é um sistema porque atende todas essas condições e muitas outras. Então, a teoria geral de sistemas, ela serve para a economia, o sistema monetário, por exemplo. Ela serve para a fisiologia. Você tem sistema respiratório, sistema nervoso, sistema circulatório. Os seres vivos têm uma série de sistemas. Para a astronomia, você tem o sistema solar, sistema planetário. Para a sociologia, tá? Vários itens lá relacionados ao relacionamento humano. Economia, você quer entender como o dinheiro funciona. Fisiologia, falamos agora há pouco das células, mas um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão e por aí vai fora, forma um indivíduo, o indivíduo é um sistema. Astronomia, você tem N segmentos entre planetas e galáxias que a gente pode trabalhar e estudar. Sociologia, quantos comportamentos humanos a gente pode trabalhar? Meus amigos, tudo é sistema. E se você entender como se lê um sistema, você tem uma chance de entender o que você vai fazer com tudo. Finalmente chegamos no tema modelos mentais. Kenneth Craig foi o primeiro a postular o conceito de modelos mentais. Para ele, a mente humana criava pequenos modelos em escala dos problemas externos. E em cima disso, o cérebro funcionava como uma espécie de máquina que simula e traduz o mundo exterior em representações internas. 40 anos depois, houve uma formalização da ideia por Philip Johnson Laird. Ele transformou a teoria de uma forma mais robusta e também mais popular. Na verdade, o primeiro imaginava a mente como um simulador de realidade e o segundo imagina a mente usando o modelo para validar conclusões lógicas. Então, modelos mentais são, na verdade, lentes cognitivas e representações simplificadas da realidade que utilizamos para interpretar a complexidade do mundo e orientar nossa tomada de decisões. O primeiro modelo mental que a gente pode citar assim na história foram as leis que Moisés passou para o povo hebreu quando estava transitando no deserto, perdido no deserto. As leis, elas são divididas em dois blocos: deveres para com Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, e deveres para com o próximo, que são os 6 últimos mandamentos. O primeiro mandamento diz: amar a Deus acima de tudo. O segundo mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. O terceiro: santificar o dia do descanso. O quarto: honrar pai e mãe, no sentido de respeito, obediência, né? E aí os 6 últimos falam: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar bens alheios. Ou seja, esse daí é como se fosse uma constituição de comportamento. Aí vem Jesus Cristo e fala: olha, aquelas 10 leis dá para simplificar em 2. A parte de Deus é a seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas. E a parte dos outros é assim: respeita o próximo como gostaria de ser respeitado. É muito interessante, isso também é um modelo mental. Mas alguém pode falar: mas eu não acredito em Deus. Muito bem. Então, eu não sei se Carlos Drummond de Andrade era ateu ou não, mas ele deu uma resposta fantástica. Ele falou: não preciso de 10 mandamentos para viver, me basta só um: não interferir na vida dos outros. Isso é um modelo mental. Na vida moderna, podemos citar algumas pessoas que usam o modelo mental. Elon Musk, que é o dono da Tesla, que fabrica carros elétricos, e da SpaceX, que quer levar a humanidade a Marte, né? Ele criou um modelo mental chamado Pensamentos por Primeiros Princípios, que é a base da administração dele. Outros 2 famosos, Charlie Munger e Warren Buffett, eles são 2 das pessoas mais ricas do mundo,
onde fizeram fortuna com o mercado financeiro, no mercado de ações, trabalham com a holding da Berkshire Hathaway. Eles literalmente falam: usamos estruturas de modelos mentais para fazer os investimentos. Jeff Bezos, o dono da Amazon, e que também tem lá o foguetinho dele da Blue Origin, né? Ele também criou um modelo mental. O fato é que, mesmo sem conhecer com modelos mentais, Sócrates tinha o modelo mental da maiêutica, Aristóteles tinha o modelo mental da lógica formal, Marco Aurélio tinha o modelo mental da dicotomia do controle, Leonardo da Vinci, o pensamento interdisciplinar, Sun Tzu, a questão da arte da guerra, René Descartes, duvidar do método, Galileu Galilei, método científico, Maquiavel, o fim justifica os meios, Pareto, a regra do 80-20, Adam Smith, a mão invisível, Francis Bacon, a teoria dos 4 ídolos. A questão é que o modelo mental permite uma previsibilidade. Como você pode ter uma previsibilidade? A busca por previsibilidade é, na essência, a busca por reduzir a incerteza e não necessariamente eliminá-la, que é impossível. Ter previsibilidade significa aumentar a probabilidade de que suas expectativas se alinhem com a realidade futura. Ou seja, previsibilidade não quer dizer que você vai acertar sempre, mas que vai errar menos. Por exemplo, a receita de um bolo. Para fazer um bolo existe uma receita? Se você seguir a receita, o bolo resultante será parecido com o bolo feito anteriormente? E você pode variar um pouquinho a receita, botar mais açúcar, menos fermento, uma clara a mais? Pois é, o mapa mental é uma receita, gente. Algumas pessoas, quando vão fazer um mapa mental, gostam de desenhar. Então, o desenho do mapa mental é mais ou menos assim. Você define o foco e coloca no centro da sua proposta, tá? E aí você, no sentido horário, vai colocando as ideias. Eu pedi aí para a inteligência artificial fazer um mapa mental de como se faz mapa mental, tá? Mas eu vou falar a minha receita de mapa mental. Na hora de você estudar as ramificações, por que eu falei do cone de eventos? Porque você pode analisar o cone de eventos para entender o que você está querendo e isso pode te ajudar aí numa ideia básica, né? Você também pode entender o sistema do que você está querendo trabalhar. Por isso eu falei da teoria geral de sistemas. E você também pode entender a motivação das pessoas naquela ação que você tem. Por isso eu falei da pirâmide de Maslow. E aí você constrói seu modelo mental, busca detalhamentos, né? Busca complementar o máximo possível para finalmente criar uma estratégia. E aí você, com essa estratégia, você vai ter um resultado muito melhor. Essa é a minha receita para fazer o mapa mental, tá, gente? Então, conclusão. Em resumo, o mapa mental não é apenas um método bonito de anotação. Ele é uma poderosa ferramenta de pensamento visual que transforma informações lineares e complexas em uma estrutura radial simples que o seu cérebro ama e memoriza naturalmente. Portanto, ao usar essa técnica, você não está apenas organizando notas, mas sim aumentando sua retenção de memória, desbloqueando a criatividade e ganhando uma clareza incomparável para planejar projetos, estudar para provas ou tomar decisões difíceis. O meu convite a todos vocês é: não apenas aprendam, mas apliquem. Escolha um tópico complexo hoje mesmo, uma reunião, um livro, um plano pessoal e mapeiem da forma que a gente acabou de falar. Garanto que a clareza será imediata. Será que no cenário dos seus problemas hoje a técnica de mapa mental pode ajudar? Últimas palavras. O meu contato, caso alguém queira, é esse meu e-mail corporativo, edson.barros@ifsp.edu.br. Na nossa palestra eu citei pelo menos 33 pessoas de alguma forma fizeram alguma diferença. Tudo o que eu fiz foi interpretar um pouco do conhecimento delas que chegou até mim.
Agora cabe a você decidir se aproveita ou ignora o que aqui foi apresentado. Boa sorte e boas escolhas.